O uso excessivo de medicamentos tem chamado a atenção de profissionais da saúde física e mental e que, em muitos casos, os problemas de saúde não existem ou poderiam ser tratados sem o uso de medicação. Para falar sobre esse problema, e que é conhecido como medicalização, eu converso com a psiquiatra especialista em dependência química, Suzana Santos. Que tipo de medicação se procura mais na medicalização? Olha, de uma forma geral, são medicações de uso controlado, ansiolíticos, no caso específico, medicações para uso de transtorno de déficit de atenção. Então, o que a gente tem observado hoje? Pacientes hipermedicados, né? Tanto é que a medicação, há 2 anos atrás, a medicação mais vendida no Brasil foi uma medicação de tarja preta. Ela superou a venda de anticoncepcionais, superou a venda de antibióticos, superou a venda de analgésicos. Ela foi a mais vendida, então isso é para a gente ter uma ideia do quanto isso está disseminado já. As pessoas não, acredito que minimizam as consequências do uso dessas medicações e passam a usar ela como um recurso para lidar com o estresse da vida cotidiana, com as dificuldades do dia a dia, né? E acredito eu que assim, isso vai acontecendo por uma falta de informação, talvez, e o que ocorre é uma facilidade muito grande de desenvolver uma dependência, porque essas medicações provocam dependência química. Né? Então, assim, isso no caso, por exemplo, de ansiolíticos. No caso de medicações estimulantes que a gente tem no mercado, que são medicações usadas para uma patologia que a gente chama transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, essas medicações para TDAH, elas têm sido usadas para concurseiros, para vestibulandos. Então, assim, são pessoas que não têm patologia nenhuma e que lançam mão dessas medicações como uma tentativa de aumentar a concentração ou a capacidade de estudo, uma coisa que, na realidade, às vezes não ocorre. Né? Não há indicação e não há efeito comprovado? Não há efeito nenhum comprovado. Ela é comprovado para a patologia, para que ela existe. Né? Mas, assim, para uma pessoa que não tem problema nenhum, né? O que pode causar uma medicação como essa específica? Olha, essa especificamente, ela pode trazer inúmeros efeitos colaterais, né? Pode trazer insônia, dor de cabeça, pode trazer alteração de comportamento. Irritabilidade. E para efeito do concurso... Pode até prejudicar, né? Diminuir até a capacidade de estudo do indivíduo. Né? Ele, às vezes, lança a mão disso achando que vai ajudar e não ajuda, pode atrapalhar. Né? Isso pode viciar? Pode provocar dependência, né? Um uso assim descontrolado, sem nenhum tipo de orientação médica, pode provocar dependência, sim. Bom, agora, nós estamos falando de medicamentos que é controlado e que precisa de receita e que o governo, nós imaginamos, que tem um controle científico sobre a situação por diversos fatores. Não é droga, mas consumida dessa maneira pode se tornar. Pode se tornar. Os ansiolíticos, eles têm inúmeros usos. Eles, inclusive, são usados e abusados por dependentes químicos como droga. Né? Então, assim, eles também têm esse tipo de uso. O governo, ele tem um controle, mas não é um controle eficaz. Né? Ontem mesmo eu assisti uma reportagem de manhã na televisão em que um repórter se passou por um comprador de medicação controlada, foi procurar um ansiolítico e ele foi em algumas farmácias do Sudeste, em algumas farmácias eles disseram não, só vende com receita, em outras conseguiu. Então, assim, você vê que não é uma coisa tão difícil de se conseguir assim. Né? Então, ainda existe... Né, um mercado clandestino, ainda existe pessoas que conseguem comprar essas medicações sem receita, o que é um absurdo, porque assim, são medicações que causam muitos malefícios se forem usadas inadequadamente. Por que o governo controla tanto isso, e fora isso também os antibióticos e os anti-inflamatórios? Porque há o controle até mesmo para a gente conscientizar bem quem está nos ouvindo. Isso. Olha só, os antibióticos, né, é um controle mais recente, né, tem algum tempo já que eles estão sendo controlados. O que acontecia? A pessoa começou a usar, as pessoas começaram a usar inadvertidamente, a pessoa tinha uma dor na garganta, já achava que estava necessitando de um antibiótico, ia na farmácia, comprava e usava. O que aconteceu? Os antibióticos são medicações que são indicadas para infecção bacteriana, ou seja, a pessoa tem que ter uma infecção. Às vezes, a dor na garganta é por uma causa viral. Então não vai adiantar nada você usar. E o que acontece se você usa um antibiótico sem precisar? Você vai
as bactérias que tem no seu organismo vão entrar em contato com aquela substância e vão desenvolver resistência a ela. Ou seja, você vai ter uma infecção daqui a um tempo, você vai usar aquele antibiótico e já não vai funcionar. Então, ele vai perder a efetividade dele. Isso foi a principal razão do controle levado aos antibióticos, né? Porque estava sendo uma coisa vendida inadvertidamente e estava causando o quê? Bactérias resistentes a ele. Então, as pessoas eram internadas, não respondiam mais a medicações mais conhecidas como amoxicilina, tetraciclina, já não respondiam mais. Por quê? Porque já tinham usado sem necessidade, né? Então, foi se desenvolvendo bactérias resistentes e muitas pessoas chegando à morte. Por causa disso, foi feito esse controle dos antibióticos. Essas medicações ansiolíticas e estimulantes, elas têm uma ação no sistema nervoso central. Então, por causa disso, elas têm restrição em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil. Então, essas medicações têm receituário específico, elas têm determinadas regras para serem prescritas, e os profissionais que prescrevem essas medicações têm uma responsabilidade muito grande. O que a gente observa também, Miguel, é que muitas vezes isso não acontece. Às vezes o profissional de saúde prescreve essa medicação para um paciente que está com uma insônia, que está passando por algum período de estresse, não orienta esse paciente adequadamente, dizendo, olha, você não pode usar essa medicação muito tempo, você vai usar, mas você pare, porque ela provoca dependência, não existe esse tipo de cuidado. E o paciente começa a usar, estou bem, estou tranquilo, continua a usar, e aí, quando vê, tem um outro problema, porque ele já desenvolveu uma dependência, já não consegue ficar sem aquilo. É comum, inclusive, diálogos, né? Você tem aí um Rivotril, Isso. me emprestar um medicamento controlado. Isso. O que o Rivotril pode causar na pessoa? Então, o Rivotril, a substância dele é o clonazepam, né? Ele é, atualmente, o benzodiazepínico, que é a classe farmacológica que ele pertence, mais vendido no Brasil. Ele é um ansiolítico. Então, assim, ele é uma medicação tarja preta, então ele existe um receituário específico para ele. É uma medicação que provoca dependência e o efeito dele é alívio de ansiedade. Então, é um falso alívio, né, Miguel? Porque quem de nós não tem ansiedade hoje? Quem de nós não tem situação de estresse? Quem de nós não tem problemas, né? Então, o que acontece? A pessoa recorre àquela medicação, tem uma falsa sensação de tranquilidade, acha que está melhor, está mais fácil resolver as coisas e aí passa a usar aquilo ali. O Rivotril, ou clonazepam, que é a substância, existem outros nomes comerciais, ele não trata nada. Ele não é tratamento de nenhuma patologia. Ele é uma medicação sintomática. Ele é como se fosse uma dipirona para febre. Ele passa a febre, mas ele não trata a causa. Então, o que acontece? A pessoa usa um remédio que não trata a ansiedade, se é que ela tem um problema, e vai ficar sempre precisando daquilo sem resolver a origem. Então, isso também vai favorecer com que ele desenvolva uma dependência. O caso do Michael Jackson chamou a atenção da comunidade mundial, principalmente a comunidade médica. Nós, seres anônimos, né? Aquilo passou, foi embora e não ficou nenhuma lição para a gente. O caso médico, qual foi a lição que ficou e que recado aquele caso deu a toda a comunidade? Olha, o caso do Michael Jackson foi um caso extremo. As informações que chegam até nós foi que era uma pessoa que tinha uma insônia crônica, né? Uma pessoa que tinha inúmeros problemas e que não conseguia dormir. E era um abusador de medicações controladas. Então, ele chegou num ponto, pelo que eu li, né? Ele chegou num ponto em que ele não dormia mais com medicações convencionais e ele passou a recorrer a um médico que ia à casa dele e aplicava medicações injetáveis para que ele conseguisse dormir, né? E o que aconteceu foi que, em algum momento, esse somatório de medicações, que inclusive a medicação que eu soube que foi aplicada nele foi uma medicação anestésica, né? Provocou uma overdose e levou ele à morte, né? Então, assim, o que acontece? Isso é uma pessoa mundialmente famosa, uma pessoa extremamente rica, que tinha acesso a todo o manancial de tratamento que poderia ser feito e, assim, optou, né, por essa saída, digamos assim, né? No caso dele, ele tinha um acompanhamento de um médico que foi, né, enfim, está sendo julgado por isso, está sendo julgado por isso, né? Ele está respondendo pela ação dele, né? Mas, enfim, ele se colocou numa situação de risco, né? Mas, assim,
Em parte, né, Miguel? Porque, assim, talvez até na mente de uma pessoa assim, ela pensa que por estar com um médico naquele lugar, ela está segura. Ele não vai deixar acontecer nada, e aconteceu. Agora, existem casos involuntários, pacientes internados, muitas vezes com o corpo queimado, que precisa de doses de anestésicos, enfim, para conter a dor, e que, passado o problema, os ferimentos, curados os ferimentos, ele continua querendo receber a medicação. Isso é normal? Isso é cientificamente comprovado que é aceitável na medicina? Não, não é aceitável. O que acontece? Existem casos de pessoas que sofrem de dores crônicas, inúmeras. Pode ser queimadura, por sequelas na pele, pode ser problemas de coluna, pode ser problemas ortopédicos, enfim. Existem pessoas que lidam com dor diariamente. Essas pessoas, elas normalmente recorrem a médicos especializados em tratamento de dor e, em alguns casos, existem alguns pacientes que, em algum momento de uma crise aguda de dor, entram em contato com o serviço de emergência e usam uma medicação analgésica, não é anestésica, é um analgésico muito forte, de uso injetável. O que acontece? Naquele momento, ele traz um alívio da dor. Só que são medicações que não podem ser usadas de rotina, são medicações para ser usadas de emergência. E aí a pessoa passa a procurar o serviço de emergência com regularidade em busca daquele efeito, aquele alívio daquela dor, aquela sensação de tranquilidade que o analgésico trouxe. Então, assim, quem trabalha em serviço de saúde, com certeza conhece alguém, em qualquer hospital que você for, de Maceió, que tiver serviço de urgência, você vai procurar, você vai encontrar. Vários usuários que já são conhecidos dos serviços, que vão diariamente em busca de analgésicos, de origem opiácea, que a gente fala, que são o que a gente tem de mais forte, que são derivados da morfina. Tá? Esses analgésicos são de uso restrito, mas existem pessoas que desenvolvem dependência dele, e aí são pacientes extremamente difíceis, porque assim, eles não aceitam outros analgésicos, eles não aceitam nenhum tipo de abordagem, eles acham que só aquele remédio que vai passar a dor deles. Né? Ele não quer tratar a dor, ele já está viciado. Ele já está dependente daquilo, e o que a gente tem em termos de possibilidade de tratamento? Pouquíssimo, né? A gente não tem, apesar de todo o problema que a gente enfrenta com drogas, a gente não tem uma rede de tratamento adequada para a dependência química no Brasil. Seria a desintoxicação? Seria um tratamento que inicia pela desintoxicação, mas é uma coisa a longo prazo, né? Desintoxicação é o primeiro passo. Internação de dependência química não resolve o problema, é apenas o início. Né? Então não adianta a gente pensar que bota a pessoa numa clínica e resolveu o problema. Não, tem toda uma sequência depois disso, e a gente não tem isso. Nem no serviço público e até no serviço privado a gente tem uma dificuldade de conseguir. Doutora Suzana, o nosso tempo se esgotou, infelizmente, porque a entrevista poderia começar a partir daí. A gente não tem um serviço para tratar o problema. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. O programa Pauta Especial fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 7 horas da noite. Até lá.